Cadê o Márcio? O Márcio que está pondo? Naum capítulo 1, no versículo 3, o Márcio vai colocar no data show. Nós vamos ver aqui. Está escrito assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Quero frisar apenas parte A do versículo, quando diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, ao culpado não tem por inocente. Fala comigo assim: o culpado não tem por inocente. Vamos de novo: ao culpado. Digam graças a Deus. Aceite seus lugares. Queridos, como hoje é culto da família, eu quero estar falando um pouquinho hoje sobre família. Quero falar um pouquinho hoje sobre relacionamento. O primeiro versículo que nós lemos agora mostra o Senhor falando: olha, ao culpado não tem por inocente. O maior problema hoje na família é que ninguém assume a culpa. Ninguém assume a culpa. Ninguém tem coragem de dizer: olha, foi eu que pisei na bola. Foi eu que falei com você. Ninguém tem a cara para chegar e falar: eu sou culpado disso. Todas as pessoas julgam-se certas. Dentro do casamento existe um grande conflito, porque o homem defende e diz: eu estou com razão. A mulher, ao mesmo tempo, diz também: eu também não estou errada. E eles começam então entre si a entrar em atritos, porque nenhum dos dois acha que está errado. Nenhum dos dois tem coragem de chegar perto do outro e dizer: olha, eu errei contra você, eu te peço perdão, eu pisei na bola, eu falei com você. Então, na verdade, praticamente quase ninguém assume culpa. Ninguém consegue dizer: olha, eu mereço realmente isso, porque eu sou culpado disso, eu fiz isso ou aquilo outro. No livro de Amós, nós já lemos esse versículo algumas vezes, no capítulo 3, o versículo 3, mostra a realidade de um relacionamento que não dura. Está escrito assim, Amós capítulo 3, no versículo 3 está dizendo: porventura andarão dois juntos, se não estiver de acordo? Porventura andarão dois juntos, se não tiver de acordo? O desacordo é a principal causa das brigas. O desacordo é a principal causa dos conflitos, das intrigas. O desacordo é a principal causa dos conflitos e dos divórcios. Porque ninguém quer ceder. A mulher, ela não abre mão. Ela põe na cabeça que ela está certa. O homem, da mesma forma, ele também diz: olha, você que é errada. Ah, mas você é um péssimo marido. Não, eu não sou um péssimo marido, não. Eu sou um homem bacana. É você que é uma mulher que não vale nada. Não, eu sou a mulher que eu sou. Não, mas é você que não presta. Aí um joga na cara do outro.
A mulher olha para o marido e olha para ele e vê o defeito nele. E ele olha para ela e vê o defeito nela. Ninguém assume que está errado. Ninguém assume que precisa de mudar. Ambos acham que tem razão. Como andarão dois juntos em desacordo? Como andarão dois juntos se não há concordância? Se não há conformidade de ideia? Quando não há concordância, quando não há acordo, entra em crise, entra em conflitos, entra em brigas. E o final de tudo isso resume-se no divórcio. Não, nós dois somos opostos, nós dois não damos certo, não. Meu temperamento não bate com o seu, minha natureza não dá com a sua, nossas cabeças são diferentes, você é de um jeito, eu sou de outro. Então sabe da coisa? Vamos dar linha, vamos embora. Porque não entrou no acordo, aí gera a separação, aí gera então o divórcio. Querido, desde que Adão e Eva pecaram, os seres humanos têm dificuldade de relacionar entre si. Desde o tempo de Adão, o ser humano tem dificuldade de relacionar. Muita dificuldade de relacionar entre si. As pessoas, elas se desentendem por causa de centavos. Cadê aquela moeda que eu deixei lá dentro da caixinha? Eu quero saber onde é que está. Aí o marido fala, eu não peguei. O menino também fala, eu também não peguei. E aquela nota de R$1 que sumiu, que eu ia comprar o pão de manhã para me comer, para me trabalhar. Cadê meu R$1? E esse R$1 dá pano para manga, filho. Esse R$1 causa um divórcio. Você sabia que uma nota de R$1 causa um divórcio? Uma nota de R$1 causa uma separação? Porque aquela pessoa fica irada. Ela então fica revoltada porque pegou, quem pegou, onde é que pegou, não podia ter pegado, eu não dei para ninguém, tinha que ter deixado onde é que eu pus, eu quero saber onde é que está, aí começa o atrito, as pessoas se desentendem por centavos, por coisas pequenas, as pessoas se desentendem por pontos de vistas. Não concordo com a sua opinião, com a sua maneira de ver, com a sua forma de pensar. As pessoas se desentendem por causa de uma faixa ou de um pedaço de terra. Uma faixa de terra. Quantas pessoas que, entre família, na divisão de herança, eles acabam se matando. Quantos irmãos que não conversam com o outro por causa de herança, pedaços de terra, que não entraram em acordo nas separações dos bens. A pessoa então começou a discutir com o irmão, esse pedaço é meu, não é meu, é meu, não é meu, não, vender não é meu, e acaba, ficam inimigos por causa de um pedacinho de terra, desentendem por causa de uma nota de R$1, de uma moeda de 10 centavos, desentendem por causa de um ponto de vista. Então, desde que Adão e Eva, eles pecaram, o ser humano tem dificuldade de relacionar entre si. As pessoas vivem se debatendo. O interessante, irmãos, é que todos afirmam ter razão. Ninguém fala que está errado. Ou eu que sou errado. Ou, pisei na bola. O errado sou eu. Você não encontra o errado. O maior problema dentro da família, entre pais e filhos, esposo e esposa, é que todos afirmam que está certo. Todos afirmam que tem razão. Ninguém admite que errou.
Dificilmente alguém dizer, vamos parar com isso. Eu confesso, eu estou errado, perdoa-me. Você já teve coragem de fazer isso? Dar sua cara diante de uma situação, falar para o seu marido, ou para a sua esposa, ou para o seu pai, ou para o seu filho, dizer, olha, eu errei. Eu confesso que eu estou errado. E chegar diante da pessoa e dizer, perdoa-me. Perdoa-me porque eu errei. Chegar perto do teu marido e ter coragem de falar isso para ele. Sabe por que não faz? Que o diabo põe na cabeça da pessoa que você está dando uma de fracote. Vai pedir perdão? Perdão para os fracos, bobo. Você vai dar uma que você está errado. Se você pedir perdão, ele vai entender que você errou. Se você pedir perdão, ele vai entender que você que está errado. Então a pessoa fala, eu não vou pedir perdão. Você não vai pensar que eu que errei. Não, eu não vou pedir perdão. Não tem coragem de admitir o erro, de reconhecer a sua falha. Isso vai causando desgaste dentro do relacionamento familiar, entre pais e filhos. Vai causando desgaste dentro da família, dentro do casamento, a ponto que não dá mais para conviver juntos, a ponto que não tem como mais estar juntos. Queridos, o diabo, ele tem sido mais inteligente do que o ser humano para vencer. O diabo tem colocado o ser humano no bolso. Vou te mostrar o que a Bíblia vai nos ensinar nesta noite sobre família. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, não, capítulo 12, melhor dizendo. Mateus capítulo 12, versículo 25 ao versículo 29. A palavra de Deus aqui, em Mateus 12, diz assim: olha só como é que as coisas funcionam, como que nós estamos perdendo para o diabo. Olha para você ver, ô Jefferson, olha só, vamos ler Bíblia. Quem crê na Bíblia? Então vamos ler Bíblia. Mateus 12, 25, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, diz: todo reino, olha só, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade, ou toda, quando se fala essa palavra casa, não se refere à estrutura física. Esta palavra casa está se referindo à família. Não é uma estrutura física que vai cair porque o alicerce está ruim, a casa de concreto. Não é isso que está falando. Quando diz que todo o reino dividido contra si mesmo, um reino brigando com ele mesmo, é devastado. E toda cidade ou casa, vamos pular cidade e reino e vamos parar em família. Quando se refere à palavra casa, está se referindo à família. Toda família dividida contra si mesma não subsistirá. Todo resultado negativo de famílias destruídas é consequência da desunião, do desacordo. Por isso que Amós 3:3 diz: não tem como
eu relacionar com a pessoa, não tem como eu conviver com a pessoa, se ela não concorda comigo, se nós não chegamos a uma conclusão, se não há acordo entre nós, não tem como, a Bíblia diz que não tem como. Quando não existe concordância dentro da família, no casamento, a discórdia gera a discórdia gera divisão. E a divisão gera separação. Mas então, e é exatamente esse tipo de vida que muitas vezes tem acontecido dentro das famílias. A divisão. Dividido contra si mesmo. Se eu brigar com a minha esposa, eu estou dividindo comigo mesmo, porque eu sou dela e ela é minha. Eu brigar com a minha esposa, eu estou brigando comigo, porque ela faz parte da minha vida. Casamos, tornamos uma só carne. Meu filho faz parte da minha vida. Se nós entrarmos em atrito, vamos dividir nós mesmos. Será dividido contra si mesmo. O reino, ele fica contra ele mesmo. Quando você entra em discórdia na sua família, com seus filhos, com seus pais, com sua esposa, seu marido, você está dividindo a sua própria família. E quando você entra na divisão, na discórdia, você vai gerar separação. Filho sai de casa, filho não volta mais, filho não quer mais morar com o pai, filho, meu menino está aqui, ó. Falei, olha, você vai demorar a casar? Vou juntar um dinheirinho, se eu passar no vestibular aí, no concurso da Polícia Federal que eu fiz, vou ganhar um dia de salário bom, vou comprar apartamento. Falei, pode comprar, filho, para investimento, mas você só vai sair de casa o dia que você casar. Nós temos um compromisso, ficar tudo juntinho. Porque eu quero, meus olhos tem que estar de olho nele. Casou, aí já cortou o cordão umbilical. Mas nós temos prazer de estar juntos. Eu, minha esposa e meu filho. Ele não tem motivo para ir embora. Ele é tratado como um filho amado, com toda a regalia, com todo o amor que nós damos para ele. Ele não tem necessidade de dizer, pai, dá-me o que é meu, porque eu estou indo embora. Porque nós estamos dois carneiros, nós ficamos batendo de frente com o outro. Tem filho que fica batendo de frente com o pai. O pai fala uma coisa, ele fala outra. O pai dá truque, ele dá 6. Tem filho que não entende com o pai. Vive em constante briga. O pai briga, o filho xinga, o pai xinga. Tem filho que até chega ao ponto de agressão física. Existem casamentos, famílias assim. Pais que não se entendem com filhos. Maridos que não se entendem com esposa e vice-versa. Quando isso acontece, queridos, quando existe essa divergência dentro da família, não existe acordo. Não, vamos parar com isso. Isso vai gerar confusão, vamos deixar para um lado. Não, eu reconheço que eu errei. Mas não existe isso. Ninguém cede. Ninguém admite que errou. Isso gera divisão dentro da família, dentro da casa. E a divisão traz destruição, traz separação. E é o que mais a gente tem visto hoje no nosso meio, no meio das famílias. Olhe para os meus olhos. Olha para meus olhos. Mas o diabo não é assim. O ser humano é assim. Não se entendem, não se relacionam, não se batem. O ser humano vive em conflitos. O ser humano não entra em acordo e acaba auto se dividindo entre si. O ser humano. Mas o diabo, Satanás, não é assim.
Continua os versículos para frente, para você ver o que Jesus fala dos demônios. Próximo versículo. Se Satanás expulsa Satanás, sai demônio! Aí tem dois demônios, dois caras endemoniados. Outro, ai, sai! Outro, sai Satanás! Outro, sai também Satanás! Você já viu dois demônios ringindo para o outro e um mandando o outro sair? Quem já viu demônio expulsando demônio aí? Você já viu demônio expulsar demônio? Demônio expulsa demônio, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Eles sabem que eles não podem ser desunidos. Eles sabem que se eles se dividirem, eles serão destruídos. Eles entendem o poder da unidade. Se Satanás expulsa Satanás, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Jesus falando isso em Mateus. Se um demônio expulsa ele, o outro demônio divide o reino dele. Se o diabo expulsa o diabo, se Satanás expulsa Satanás, dividido está o seu reino. E como subsistirá, pois, o seu reino? Versículo 27. Jesus falou: olha, eu expulso os demônios. Se eu expulso os demônios por Beelzebul, por que expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Irmãos, o versículo anterior que nós lemos fala de uns fariseus, crentes, que queriam achar motivo, razão para falar mal de Jesus. Jesus expulsou o demônio de uma pessoa, e aqueles fariseus chegou para Jesus e disse: olha, você está expulsando demônio pelo príncipe dos demônios. Você falou assim: ué. Jesus vira para aqueles fariseus: se eu for demônio, não tem como eu expulsar demônio. Demônio não expulsa demônio. Se eu estou expulsando demônio, estou expulsando pelo dedo de Deus. Só quem tem Deus expulsa demônio. Só quem dissipa as trevas é a luz. Treva não dissipa treva. Eu quero sair da treva e vou entrar na treva. Não, treva não dissipa a treva. Mas o que acaba com as trevas, fala comigo assim, a luz. Demônio não pode expulsar demônio. Então, o que eles fazem? Eles se unem. Porque o próprio mundo espiritual das trevas entendem o poder que existe na unidade. O poder que existe na unidade. E ele sabe que a desunião enfraquece o homem, enfraquece a família e torna-se presa fácil para ser destruído. Então o que nós precisamos aprender aqui nesta noite? Sair daqui e ter a humildade de chegar perto do seu marido hoje mesmo. Falar: preciso ter uma conversa com você. Sabe aquela situação que nós enfrentamos aí, que a gente está vivendo, igual o gato e o rato, brigando direto. Vem cá, ouvi uma palavra hoje. Eu nunca cheguei perto de você para pedir você perdão pelas palavras que eu falei. Perdão por ter sido grosso. Olha, eu ouvi uma palavra hoje, eu quero redimir. Irmãos, olhe para mim. Por que é tão fácil irarmos? Por que é tão fácil irarmos contra alguém? E tão difícil perdoar? Irmãos, por um segundo, coisinhas banais,
você fica irado a ponto de querer matar. O ser humano, ele ira com muita facilidade. Com muita facilidade, você está rangindo os dentes. Volta de rasga, não. Satanás me paga. Coisinhas bobas. Uma coisa fora de lugar te irrita. Um objeto que sumiu te irrita. Uma palavra que você não gostou te irrita. O ser humano, ele tem uma facilidade muito grande para irar. Facilidade para irar e dificuldade para perdoar. Você ira com facilidade. Com muita facilidade você fica irado. Mas você tem muita dificuldade de perdoar. Com muita facilidade você fica irado. Por qualquer coisinha você ira. Mas você tem muita dificuldade de dizer eu te perdoo. De dizer, olha, eu perdoo você. Não perdoo. Não perdoo. Fez aquilo comigo, me traiu. Fez sacanagem comigo. Aprontou comigo. Não perdoo. Está tão envenenado, se ele cuspiu, se você pisar no cuspo dele, você morre contaminado. O veneno está tão ali, é igual o veneno de cobra. Se picar o você já... A pessoa está tão envenenada com ódio dentro do coração, que se ela picar o outro, é fatal. Mas o ser humano é assim. Ira fácil, mas tem dificuldade na hora de perdoar. Queridos, isso é uma realidade que tem acontecido, e nós sabemos que tem sido um dos motivos que tem destruído famílias. Quem sabe, querido, Caim tivesse razão ao matar Abel. Quem sabe Saul estava certo em perseguir Davi. Quem sabe Judas achava que estava fazendo um grande bem, um grande favor à humanidade ao entregar Jesus. É lógico que todas essas afirmações são absurdas. Todas essas afirmações são absurdas. Mas eles acharam, quando Caim matou Abel, falou, não, Deus falou que Caim, não faz isso não. Não, Deus, vou matar, ó Deus, não se mete não. O senhor não sabe nada. Eu vou dar uma lenhada no coco dele. Esse cara me passou para trás. Ele quis aparecer para o senhor. Eu vou passar a lenha no cangote dele. Deus falou, rapaz, não mata seu irmão não, Caim. Não, Deus. Ó, deixa comigo. Caim não deixou Deus nem entrar no assunto. Porque a Bíblia diz que Deus tentou falar com Caim. Deus tentou dizer para Caim, você está errado. Mas na cabeça dele, ele achava que ele estava fazendo a coisa certa. Ele achava que ele estava tendo razão para aquilo. Na cabeça de Saul, ele achava que ele estava praticando o que era certo. Quem sabe Judas pensou a mesma coisa. No ponto de vista dele, eu estou com razão, tem que ser feito isso, eu estou certo. Quantas pessoas, ou quantas afirmações como essas pessoas fazem? Quantas afirmações como estas pessoas fazem contra o seu próximo, contra o outro? Uma coisa que eu paro para observar: nós temos grande facilidade para criticar, acusar e condenar. Pé torto, narigudo, cabeção, orelha de macaco, cabelo de pichuim.
Nós temos a facilidade para criticar os outros, pôr defeito nas pessoas. Põe, dá risada, uma facilidade para pôr defeito, para zombar dos outros, para criticar. Nós temos uma facilidade muito grande para fazer críticas, para apontar o dedo. Temos facilidade para acusar o defeito dos outros. Temos facilidade para condenar as pessoas. Por outro lado, nós temos grande dificuldade para perdoar, para elogiar, para incentivar. Que dificuldade que o ser humano tem para elogiar. Às vezes a mulher, bem, para arrancar um elogio, tem que chegar, oh, amor, que tal? Nossa, está linda. Precisou de fazer altos rebolechos para o cara falar, não. Ela dá um trato, um louro dela, dá uma esticada daqui, faz um sulf, um pente, sei lá o que, uma coisa no cabelo, muda, tira o... Às vezes tem uns branquinhos, tira os brancos e chega. Mas fazem tudo isso para ver se o marido vê. Não, meu amor. Minha esposa hoje foi no salão, a mulher deu um trato nela. Antes que ela chegou no carro, você está linda. Nem roupa ela tinha vestido. Ela está aqui. Você está muito bonita, mulher. Que é isso? Você está linda demais. Esperei nela fazer um rebolejo para o meu lado. Porque o ser humano tem dificuldade. Tem pessoas que a mulher chega, a mulher faz a sobrancelha, a mulher está com a cabeça branquinha, já está igual o pó de arroz, o que vai lá e tinge o cabelinho de preto, ela vai e passa o esmalte vermelho na unha, põe uma lingerie daquela top, e chega no quarto, fala, ei amor, tudo bem? Eu falo assim, vamos dormir, mulher? Bem, vai lá apagar a luz, ela sai, vai lá e volta, levanta, bebe água, você quer água? O cara não percebe que ela está com a lingerie bonitinha. O cara não percebe que ela fez a unha. Ela tirou a sobrancelha. Tirou os brancos do cabelo. E às vezes ela está esperando um elogio. Não, bem, como ficou bonito. Gostei, viu? Da cor desse esmalte. Não, a pessoa tira a cutícula legal, hein? Até o detalhe da cutícula tem que observar na minha mulher. Porque eu já tive a decepção de não observar e sofri muito com isso. Ela me pegou algumas vezes, eu displicente, ela passou um batom assim meio barrocado na boca assim, e eu estava correndo, ela falou, bem, como é que eu estou? Eu falei, tá linda. Falei, bem, pera lá, né? Dá uma olhadinha de novo. Quando eu olhei, estava com a cara toda borrada, eu não tinha visto. Falei, poxa vida, viu? Furou o pneu da minha bicicleta. Mas o que a gente percebe, queridos? Para criticar, sua calcinha está furada, sua boca está fedendo cebola, nossa Deus, você está num CC terrível. Para criticar, o cabra é bom para dedéu, para pôr defeito e criticar. Fala sério, irmãos. Fala sério. Para pôr defeito e criticar, o ser humano é bom. O ser humano acha defeito e tem facilidade, ô Márcio. O ser humano tem muita facilidade para criticar o outro. Eu vejo o povo criticando você por causa dos detalhes do seu aí, tipo meio de outra volta aí. Os caras pegam no seu pé por causa do seu louro. Eu sei que muitos falam mal do outro, zombra, criticam. Irmãos, é muito fácil você falar mal de alguém, você criticar alguém, você apontar o defeito de alguém, mas quer ver você elogiar, falar para a pessoa assim, olha, você é um vencedor, você é um camarada positivo, você é um cara bonito, você é um cara bacana. Irmãos, a coisa mais difícil é você encontrar alguém falando bem do outro, elogiando. Ninguém elogia ninguém.
Olha para você ver se alguém te elogia. Observa para você ver se você recebe elogio. Ninguém fala que você é bacana, que você é bom, que você é isso, que você é aquilo outro. Ninguém fala das coisas boas que você faz, ninguém comenta. Mas de todos os seus erros, todas as suas falhas, as pessoas falam, criticam e zombam. Isso, sabe o que é isso, querido? A tendência da natureza humana. Isso causa dentro do relacionamento desgastes. Isso leva famílias a se separarem, amizades a se romperem. Queridos, o elogio, o incentivo, muitas das vezes a gente não consegue ouvir das pessoas que nos cercam, mas elas sabem criar meios para gerar contenda, divisão. O versículo que nós estávamos lendo, continue, para terminar aqui, em Mateus, pula para o versículo 29, nós paramos no 27, não foi? Então pula para o 28. Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Outro versículo 29. Olha o que está escrito lá. Ou como pode alguém entrar? Que palavra é essa? Não é casa, família. Que palavra é essa? Como pode alguém entrar na família de um homem valente? Fala comigo assim: valente sou eu. E furtar os seus bens. Furtar os seus bens quer dizer roubar o que tem de valor. Se primeiro não manietar o valente. Esta palavra manietar aqui significa amarrar. Fala com esse manietar, significa amarrar. De novo? Olha só que coisa profunda. Como pode alguém entrar na casa, na família do valente e roubar? Se falou de roubar, esse alguém se refere a quem? O diabo. Esse alguém aqui se refere ao diabo, porque ele veio para roubar. A Bíblia diz em João 10:10, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então você está falando, como pode alguém entrar na família, na casa de um homem valente e roubar? Então está falando, em outras palavras, esse alguém se refere a Satanás. Esse alguém se refere aos demônios. Como pode o demônio entrar na família de alguém? Na família de um homem valente, e roubar, tirar dele, saquear aquilo que ele tem de valor, seja alegria, seja saúde, seja filho, seja esposa, seja coisas materiais. Como pode o demônio entrar na casa ou na família de um homem valente? De que maneira que ele entra? Primeiro, ele precisa amarrar o valente. Primeiro, ele precisa de amarrar o valente. O valente amarrado, ele perde a sua força, ele fica incapaz de ação. O valente amarrado, ele não consegue se defender, ele fica impotente. O valente amarrado, ele não consegue
lutar e defender aquilo que é seu. O diabo sabe que nós somos valentes, porque no livro de Timóteo fala que Deus deu-nos o espírito de poder, de ousadia e de coragem. No livro de Atos 1:8 fala: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, biblicamente está provado que nós temos poder, ousadia, coragem e valentia. No livro de Juízes, no capítulo 6, Deus chega para Gideão e Deus diz: eis que eu sou contigo, homem valente. Deus chamando ali Gideão de homem valente. Nós sabemos que se nós temos Cristo, nós temos ousadia. Se nós temos Cristo, nós temos poder, nós temos força, nós temos capacidade. Mas o que adianta um valente amarrado? O que um valente amarrado pode fazer? Ele é valente, você é valente, porque você tem Deus. Mas se você estiver amarrado, olhe para mim, e isso tem acontecido muito. O diabo tem entrado nas casas. Alguém entra na casa, na família. Este alguém tem entrado na família e chama demônios. Como pode demônios? Como pode demônios? Alguém entrar na família de um homem valente? É uma pergunta: como pode? De que maneira? Primeiro, amarrando. Existem muitos valentes amarrados e a sua casa sendo destruída. Homens de Deus perdendo o seu casamento. Mulheres de Deus perdendo o seu marido. Homens que estão na igreja perdendo seus filhos para as drogas, para os traficantes. Famílias inteiras de pessoas que estão na igreja ou que frequentam a igreja sendo destruídas. Como pode? Como pode esse alguém chamado Satanás entrar na casa de um homem se ele é valente? Como que ele faz isso? Ele só consegue destruir a casa do valente. Ele só consegue destruir a casa do valente, a família do valente, tirar dele o que ele tem de importante, tirar dele os seus bens. Como ele consegue entrar na família do valente e tirar o que ele tem de importante? Quando ele consegue amarrar esse valente. Olha, queridos, existem muitas pessoas amarradas, sua vida amarrada no pecado. Eu não sei em qual área da sua vida, ou que tipo de coisa ou situação que tem amarrado você. Talvez você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, mas você está preso em alguma coisa. Pastor, eu sou mulher de Deus, mas eu estou fraca nessa área. A minha fraqueza é essa. Talvez você é um homem de Deus, mas está preso, acorrentado, manietado, amarrado, atado em alguma situação. E aí você chora, é um homem de Deus, você é valente, e você vê as coisas acontecendo diante dos seus olhos, dentro da sua casa, e você fica impotente, sem saber o que fazer. Você fica desorientado. Meu Deus, como que eu faço? Estou vendo meu filho se perder. Estou vendo meu filho indo para as mãos dos traficantes. Meu Deus, estou vendo meu casamento cada dia indo para a água abaixo. Você está vendo, você consegue enxergar o alguém chamado demônio entrando na casa. E você sabe que você tem Deus, que você é um valente.
e você não consegue lutar contra esses demônios, porque você está amarrado. Em alguma situação a sua vida está presa, em algum tipo de erro, algum tipo de portas que você abriu na sua vida. Você está preso em alguma situação. Talvez você está preso num ressentimento que você não consegue tirar do coração contra alguém. Você está amarrado. Você não consegue perdoar a pessoa que te ofendeu. Isso te prende. Uma vida de adultério, de mentira, de engano, de infidelidade com Deus. Talvez você está amarrado em alguma coisa. Só assim que o inimigo consegue entrar na sua casa, se ele amarrar você. Alguém entra na casa ou na família de um homem valente e consegue levar tudo dele, mas para entrar na casa de um valente, ele tem que conseguir primeiro amarrá-lo. Existem muitos valentes amarrados, e o inimigo saqueando tudo que ele tem de valor. Mas hoje, queridos, Jesus veio para libertar os cativos. Hoje você vai sair daqui de Deus: olha, a minha família vai ser restaurada, porque o inimigo pode ter até vindo e tentado roubar o que eu tenho de especial, o que eu tenho de valor, mas hoje Jesus vai quebrar, queridos, o que te amarra. Jesus vai quebrar o que amarra você. Você vai sair daqui livre, e ele não terá poder de entrar na sua família. Ele não vai ter poder de entrar na tua casa, porque se ele entrar na tua casa, ele vai encontrar pauleira, porque vai encontrar um valente de Deus lá dentro. E um valente desarmado, desamarrado, ele faz um regaço. Ele sabe que primeiro, para destruir você, ele tem que te amarrar. Ele sabe que para destruir a sua família, Celina, ele tem que amarrar primeiro você. Quando ele consegue te amarrar, ele sabe que agora eu tenho condição de destruir a sua família. Porque ele sabe muito bem que você é uma pessoa que tem Deus. E quando você está livre das armadilhas e das amarras dele, ele não é par para você. Fica de pé no seu lugar. Por onde ele tem entrado? Por onde o inimigo tem entrado na sua casa ou na sua família? Porque as brigas, as desuniões, hoje você vai chegar e falar: olha, a porta que está aberta, por onde o inimigo tem entrado na minha casa e tem me amarrado, essa corrente, essa cadeia, vai ter que ser quebrada. Hoje você vai chegar na sua casa e dizer para a sua esposa: olha, vamos reconstruir nosso relacionamento. Pede perdão para ela. Pede perdão para o teu marido. O diabo, para vencer, ele é unido. O diabo sabe o poder da união. A união produz resultados, queridos. O diabo sabe que uma família unida, ela é imbatível. Uma família onde há harmonia, uma família onde há comunhão, uma família onde há diálogo, uma família dessa, ela é imbatível. Sabe o que ele faz? Ele causa desunião dentro da família. Ele une para desunir. Isso é muito forte. O diabo, os demônios se unem para causar
a desunião. Porque ele sabe que a união deles produz força para causar a desunião. Então que nós entendemos, se os demônios têm esse entendimento, se um demônio expulsar outro demônio, acabou o reino dele. Ninguém vê demônio brigando com demônio. Ninguém vê um demônio brigando com outro. Mas vê pai brigando com filho, filho brigando com pai, irmãos brigando com irmãos, famílias inteiras brigando entre si. Demônio você não vê. Demônio você não vê eles batendo no outro, brigando, xingando, desafiando. Você não vê demônio humilhando o outro. Você não vê um demônio criticando o outro, zombando. Demônio não faz isso com o outro. Mas os homens fazem. Os homens fazem. Jesus falou isso. Se um demônio expulsar outro demônio, o seu reino está dividido e vai se acabar e não vai subsistir. É triste, queridos. É triste ter que falar isso para a igreja do Guanabara. Puxa vida, os demônios fazendo coisas que nós como ser humano deveria estar fazendo. Misericórdia. Misericórdia. Os demônios são unidos. Eles são unidos. Sabe por que essa desgraça, essa destruição da terra? Você vê cada dia a família sendo destruída, divórcio. Sabe por que isso? O diabo está conseguindo atingir o objetivo dele por causa da união. Eles não brigam entre eles. Eles não guerreiam entre eles. Pelo contrário, eles se unem para que o reino deles se fortaleça. Quem está entendendo? Eles estão fazendo coisas que era nós, seres humanos, que deveríamos estar fazendo. Mas hoje nós vamos orar para que Deus venha mudar esta mentalidade sua, que você venha entrar dentro da sua família e falar: a partir de hoje vamos unir as nossas forças, vamos juntar agora, vamos somar, porque uma família dividida ela não prevalece. Vamos entrar em acordo, vamos chegar em um denominador, vamos ver quem está certo, quem está errado, vamos entrar em concordância. E no nome de Jesus, a área que você estiver amarrada, pastor, estou preso numa área, a minha vida está amarrada numa área assim, assim, assado. Quer dizer para você, querido, Deus vai libertar você. Essa atadura que te amarra será removido da sua vida. E a unção que Deus te deu de coragem e valentia vai te capacitar para vencer todo o inferno que se levantar contra você e sua família. Feche os teus olhos. Você é um valente. Pastor, como eu sou valente se os trem está dando tudo errado para mim? Pastor, como é que eu sou valente se eu estou perdendo? Meu casamento está indo para água abaixo, minha família está sendo destruída, eu não consigo vencer em área nenhuma. Como que eu sou valente? Você é valente. Você é valente porque você tem Deus. Você é valente porque você tem Deus. Mas talvez o seu problema é que você deixou o inimigo te amarrar. Você não deixa de ser valente, mesmo sendo amarrado. Mas Deus nesta noite vai quebrar, em nome de Jesus Cristo Nazareno, toda a cadeia que prende você, te impede